Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Sacando Matemática. E que friagem, hein? Que baixou no Brasil, hein? Olha, hoje eu até assustei. Tocaram o interfone, eu fui atender. Era um pinguim perguntando se não tinha um cachecol para dar para ele, entendeu? Pessoal, a questão 24 diz assim: calcular as raízes cúbicas de um negativo. Estão aí as 3 raízes cúbicas de um negativo. Veja lá, quando se pede as raízes cúbicas de um número, como são raízes cúbicas, são 3 números, conjunto dos números complexos, tá? Todos os números que você estudou até agora são números complexos, né? Até o 3º ano do ensino médio. Se fossem raízes quartas, nós teríamos que encontrar 4 números, raízes quintas, 5 números, raízes sextas, 6 números e assim sucessivamente. Então, nós vamos começar o seguinte: raiz cúbica de menos 1. Para começar, a raiz real, raiz cúbica de menos 1, a raiz real é 1 negativo. Por quê? Porque 1 negativo elevado ao cubo dá 1 negativo. Confere? Tá muito clarinha essa caneta, né? Deixa eu ver se tem uma outra aqui. Minhas canetas estão acabando e eu ainda não saí para comprar. Então, a raiz cúbica de menos 1, a raiz real, conjuntos não reais, é 1 negativo. Uma delas está aqui. E as outras? As outras são raízes complexas, raízes imaginárias. E quando você encontra uma raiz imaginária, o conjugado dela é imaginário também. Veja aqui na resposta. Essa é uma raiz imaginária. O conjugado, ó, o y é troca de sinal, tá vendo? O conjugado também é raiz, viu? Sempre vai ser. Então as outras duas são imaginárias. Muito bem. Como vamos encontrá-la? Então vamos lá. O número z menos 1, escrito na forma algébrica, z igual a x mais yi, é menos 1 mais 0i. O x é menos 1, o y é 0. Então é o par menos 1, 0. É o afixo do número, ou seja, é o ponto que representa o número lá no plano de Argand-Gauss. Vamos ver onde é que está esse plano, esse ponto? Então, ó, eixo real, eixo x, eixo imaginário, eixo y, né? Menos 1, 0, ó, menos 1, 0. Esse ponto aqui é o ponto menos 1, 0. Certo? Tá lembrado que o raio é 1, o raio do ciclo é 1, então esse aqui é o par, o quê? Menos 1, 0. Confere? Qual que é o raio desse número? Então a raiz menos 1 já está aqui, ó. Esse afixo representa a raiz menos 1. Raio 1, né? E esse raio é 1. Quer dizer, esse raio é quem? É o ρ da fórmula, lembra? É a distância do afixo até a origem. É 1. Tá? As três raízes de um negativo, elas vão formar no plano um triângulo equilátero. Os afixos vão formar um triângulo equilátero. Um está aqui, que é o menos 1, né? Ó, que arco é esse? É o arco de 180 graus. Certo? 180 graus. Aqui é 0, 90, 180, 270, beleza? São 3 raízes. Se eu dividir 360 graus, circunferência, por 3, eu vou encontrar o que? 120 graus. Ah, quer dizer que aqui é 180, a outra é
com a diferença de 120 e o outro com a diferença de 120. Então vamos lá. 180 mais 120 graus, mais, sentido anti-horário, mais, vai dar 300 graus aqui. Então aqui é quanto? 180 graus. Aqui 300. E 180 menos 120 vai dar 60 graus aqui. Entendendo a continha que eu estou fazendo? Olha o triângulo aí, ó, formado pelos afixos dos números que nós estamos procurando. Triângulo equilátero. Não está aparecendo não, porque está feito à mão, né? Então, os ângulos são 60 graus, 180 graus, 300 graus. Ah, então a coisa já vai clareando. O número z, escrito na forma trigonométrica, é ρ, que multiplica cosseno θ mais seno θ vezes i. Confere? Forma trigonométrica, né? Ou polar. Então, agora ficou fácil. Nós temos 3 ângulos aí, vamos jogar aí dentro. Então, vamos chamar de Z1 esse aqui, Z2, vamos chamar esse de Z1, né, o de ângulo menor, Z1, Z2, Z3. O Z1, 60 graus. Então, quem é o ρ? Esse raio aqui, ó, esse raio aqui mede 1. Esse raio aqui mede 1. Esse raio aqui mede 1. Então, vai ficar 1 que multiplica cosseno de 60 graus mais seno de 60 graus vezes i. As canetinhas tão brabas, hein? Deixa eu ver se eu acho uma outra aqui que tá menos ruim, mas eu acho que não tá não. Então vamos lá. Z1 é igual a quanto? 1 multiplicando não vai alterar. Então vai ficar cosseno de 60. Quanto que é o cosseno de 60? O cosseno de 60 é o seno de 30, lembra? Soma 30 com 90. O seno de um é o cosseno do outro. Então o cosseno de 60 é o seno de 30, que é o quê? Meio. Meio mais o quê? E o seno de 30? É raiz de 3 sobre 2i. Então tá aí a outra raiz. E vamos calcular agora, essa aqui nós já calculamos, é o que? É o menos 1, né? Agora é do 300, então o Z3 vai ser o que? 1 que multiplica cosseno de quanto? Cosseno de 300. Cosseno de 300 mais seno de 300 graus i. Então vai ficar cosseno de 300, olha aqui, cosseno de 300, o eixo cossenos no eixo x, cosseno de 300 é o mesmo de 60. Quanto? Meio. E o seno de 300? Seno de 300, ó, eixo y é o eixo do seno. Seno de 300 é negativo. Ó, tá para baixo de zero. Negativo. E é igual a quanto? Em módulo é igual ao seno de 60. Ó, é o mesmo. De 60 e de 300. Só que esse é positivo e esse é negativo. Quanto que é o seno de 300? É raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar menos raiz de 3 sobre 2i. Então o problema está resolvido. Quais são as raízes cúbicas de um negativo? Um negativo, meio mais raiz de 3 sobre 2i, meio menos raiz de 3 sobre 2i. Como é que você... Um bom exercício é você levar esses números ao cubo. Se você levar esse número aqui ao cubo, tem que dar menos 1. Então, um bom exercício é você fazer isso, ó. Meio mais raiz de 3 sobre 2i elevado ao cubo. Isso aí tem que dar exatamente menos 1. Faça com o exercício aí para você ver. Tá? A mesma coisa esse aqui, ó. Meio menos raiz de 3 sobre 2i elevado ao cubo tem que dar exatamente menos 1. Faça com o exercício. Tá? E o menos 1? Aí, menos 1 elevado ao cubo dá menos 1, né? Beleza? Então, quais são as raízes cúbicas de menos 1? São esses 3 números. E
o que eu te falei, aparecendo uma raiz imaginária, o conjugado dela também é raiz. Você nem precisaria calcular. Por exemplo, eu calculei essa, eu já sabia que a outra teria que ser o quê? O conjugado dela. Beleza? Mas o que tem de importante aqui para a gente falar? Se fossem raízes quartas, iria formar um quadrado no plano. Os afixos, os pontos, né? Iam formar um quadrado. 360 dividido por 90, porque é quadrado, por 4, daria 90 graus. A diferença, ó. Aqui, esse arco tem quanto? 120 graus. Certo? Esse arco aqui, 120 graus. E esse? De um ponto a outro, 120. E esse? De um ponto a outro, 120. Porque não é 360 dividido por 3? Se fosse um quadrado, seria o quê? 360 dividido por 4. Quer dizer que cada arco seria de quanto? De 90 graus. Beleza? Então tá aí, pessoal. Espero que tenham compreendido, né? Ficou um pouquinho espalhado assim, mas acredito que deu para entender bem o que é que nós fizemos aí. Então, até mais. Não esqueça de fazer esse exercício, tá? Fazer essa verificação aqui. É um trabalho algébrico interessante. Beleza? Se você quiser, pode jogar também na forma trigonométrica, né? Elevando ao cubo, né? Aí fica cosseno de 3 vezes 60. Tá bom. Beleza? Então tá bom. Pessoal, abraço. Tchau, tchau. Protejam-se do frio e do novo coronavírus, que já não é novo mais, né? Já tá ficando velhinho, né? Então até mais. Um abraço.